Olá, a edição de fim de semana do Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano. Mais de 2.800 candidatos disputam o vestibular de inverno da Unifra nesta segunda-feira. E nós vamos trazer informações sobre horários, locais, documentos necessários ao acesso às salas de aula, divulgação do gabarito e outras dúvidas que os vestibulandos podem ter momentos antes da realização deste processo seletivo. O Jornal da Unifra sugere ainda dicas sobre como e o que estudar horas antes da prova, qual a alimentação mais adequada para o dia do vestibular e também como fazer a cabeça trabalhar a favor da aprovação. Mais de 100 estudantes de Santa Maria e da região participam do projeto Cientista Aprendiz, uma oportunidade a quem está no ensino médio e ainda não escolheu para qual curso deseja fazer vestibular. Começamos o primeiro jornal da Unifra do mês de julho, destacando o vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. A prova será nesta segunda-feira com 65 questões de múltipla escolha e também com a redação. Vamos agora então destacar os números do vestibular de inverno da Unifra. A gente está olhando aqui, são 2.865 inscritos para 440 vagas. Uma média geral de candidato vaga aí de 6,5. A gente tem aqui os 5 cursos mais procurados agora. E você está acompanhando aí, ó, medicina com 49,8 candidatos por vaga, odontologia é o segundo mais procurado com 4,8 candidatos por vaga, direito no turno da manhã 3,4 candidatos por vaga, o direito noturno com 3,08 e fisioterapia é o quinto curso mais procurado do vestibular de inverno com 2,17 candidatos por vaga. Estas, então, as estatísticas do vestibular de inverno da Unifra. E olha, quem está conosco na edição deste fim de semana do Jornal da Unifra é o professor Adilson Boist, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Unifra para tirar essas dúvidas de última hora que surgem para os candidatos. A primeira, professor, qual o horário de abertura dos portões e também das salas de aula, professor? Olha, os portões do conjunto 3, que é onde nós iremos realizar as provas, irão abrir às 6 horas e 30 minutos. Os prédios, né, cada prédio que nós iremos realizar a prova, que é o prédio 16, o prédio 17, o prédio 13, então terão suas portas abertas, então, às 7 horas e 30 minutos. Antes desse horário não vai abrir? Não, o acesso dos alunos para a sua sala às 7 horas e 30 minutos. Perfeito. Professor, outra coisa muito importante também do candidato é a questão da documentação, para ter acesso à sala de aula. Pode trazer carteira de motorista, carteira de identidade, qualquer documento com foto, é isso? Pode. Esses documentos com fé pública, né? Então, a carteira de identidade, o RG, a carteira de motorista, né? CNH. Ele pode também fazer uso do passaporte, carteira de trabalho, que também tem um documento com foto, e até o registro profissional, né? Porque nós temos muitos candidatos que já têm uma formação e que têm um registro profissional, estão procurando uma outra forma de aperfeiçoamento, né? Então não teria problema nenhum. Pode trazer esse registro profissional. Professor, a gente sabe que num primeiro momento não tem previsão de frio, mas daqui a pouco algum candidato, por exemplo, gosta de trazer uma bebida quente, enfim, gosta de levar água para a sala de aula e gosta também, por ser uma prova das 8 da manhã ao meio-dia, de levar algum tipo de alimento. É permitido? O que é permitido e o que não é permitido, claro, professor? Naturalmente, Areda, nós permitimos sim. O candidato pode trazer sua água, né, ou seu chocolate, sei lá, quente, se quiser, desde que esse líquido, no caso, esteja em uma embalagem transparente. Né? A embalagem, nós temos que saber o que está acontecendo lá dentro dela. Então, esse é importante. A questão do alimento também, né? Ele não poderá trazer a barrinha de cereal, o chocolate na embalagem que o produto é vendido. Num plástico. Num plástico. A gente sugere sempre uma embalagem plástica transparente ou até um potezinho desses tradicionais de plástico, não tem problema nenhum. Fruta também da mesma forma, né? Caso ele queira fazer uso de alguma fruta, alguma coisa, que venha descascada. Isso é importante chamar a atenção. Certo. Professor, o senhor falou nessa questão da transparência, né?
E aí eu lembro da caneta. Isso. Tem gente que gosta de usar a caneta, recebe caneta, sei lá, de empresas, ou, por exemplo, o presente e tudo mais. A caneta, ela precisa ter o corpo transparente, tem que ser esferográfica, azul ou preta, é isso? Nós sempre pedimos, e nós mandamos e-mail, inclusive, dando sugestões para os nossos candidatos, que tragam, né, a sua caneta preta ou azul, de corpo transparente, tipo esferográfica. Nós também falamos sempre da questão do lápis. Tem candidato que gosta de fazer uso, né, Jareta, do lápis. Do cálculo, principalmente. Isso, né? Então não tem problema nenhum. Traga o seu lápis, a sua borracha. Muito cuidado com a lapiseira, porque também é o mesmo problema da caneta, né? Exato. Então, deve ser uma lapiseira de corpo transparente. Claro, eu sei que não é tão comum. Normalmente Sim. a lapiseira tem cores diferentes, coisa e tal. Mas existe lapiseira de corpo transparente, então Sim. ele deverá ter esse cuidado. Quem não trouxer a caneta como a Unifra está sugerindo, a instituição não fornece para fazer o vestibular. É bom que se diga isso, né, professor? Nós não temos caneta para todos os candidatos. Naturalmente Sim. que se algum candidato tiver a sua caneta, tiver algum probleminha na sua caneta, não funcionar direitinho, coisa e tal, a gente tem uma para ajudar o candidato, né, para ele não ficar sem preencher Sim. o seu cartão, fazer a sua redação. O processo de confecção da prova, ele vem já há algum tempo, transcorreu tudo normalmente, professor, tudo dentro daquilo que a Unifra previa, está tudo certinho, a prova já está pronta, né? Sim, claro. O nosso trabalho iniciou em fevereiro, início de fevereiro. Então, Sim. o nosso trabalho ele tem algumas etapas, e é bastante meticuloso esse trabalho. Então, o primeiro momento é o momento de elaboração, nós montamos as equipes de elaboração das questões por disciplina da prova. Depois nós temos uma auditoria, nós temos uma pessoa que é responsável pela auditoria, uma equipe de auditores, né, que vai fazer a auditoria da prova. Posteriormente é feita montada uma equipe de revisão por disciplina, que novamente chamamos a auditoria novamente, é feita a auditoria novamente, e aí a prova vai ser preparada para a impressão. E, né, nesse momento ela já está impressa e pronta, né, para ser aplicada na segunda-feira. Perfeito. Olha, a grande novidade para o vestibular de inverno é um aplicativo, professor. Né? Todo mundo hoje em dia tem smartphone, quer buscar informações por meio, né, do smartphone. A Unifra colocou à disposição um aplicativo dos candidatos. Isso. Foi uma ideia do pessoal da TI, né, e eu achei muito interessante, porque hoje em dia facilita muito a vida de todos nós, né? Então, nós temos no site, tem o link direitinho, no site da Unifra, né? Unifra.br. Isso, vestibular. Ou também entrando nas lojas, né? Entra na loja ou do Android, da linha Android, né? Da plataforma Android, ou iOS, né? Ou Windows Phone. Nós temos essa possibilidade. E o celular, o uso do celular, nesse caso com o aplicativo, também pode favorecer aquele candidato que não é da cidade. Claro. Então ele não sabe a localização do prédio direitinho, e se ele tem disponível o GPS, ele poderá fazer uso do GPS via aplicativo. Sim. E assim ele vai ter facilidade para localizar o prédio e naturalmente a sua sala. Perfeito. Professor, muito obrigado pela participação, uma boa prova, um bom vestibular, uma boa realização de vestibular na próxima segunda-feira. Obrigado pelo trabalho também de vocês, participação, e eu acredito que vai ocorrer tudo muito bem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e com certeza a TV Unifra vai fazer uma cobertura especial. Olha, a seguir a preparação para as últimas horas antes do vestibular. O Jornal da Unifra também sugere dicas sobre como se alimentar na véspera do processo seletivo da próxima segunda-feira. Já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente.
As horas que antecedem ao vestibular geralmente deixam os vestibulandos com ansiedade, também com aquela expectativa para saber como será o desempenho dele. O Jornal da Unifra mostra agora como alguns dos candidatos se prepararam e também algumas dicas de alimentação para quem vai fazer a prova de 65 questões e de redação na próxima segunda-feira. O dia da prova está chegando e não tem como esconder aquele friozinho na barriga. No próximo dia 4 de julho, todas as atenções vão estar voltadas para os portões do Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano. Os 2.865 candidatos inscritos vão disputar uma das 440 vagas entre 10 cursos ofertados pela instituição. E para garantir uma dessas vagas, é preciso determinação, foco e muito estudo. Como é o caso de Nicole. Pela terceira vez, vai fazer vestibular para medicina e este ano se sente mais preparada para a prova. Foi bem corrido, sim, até porque é semestral, né? Fica uns 6 meses estudando, mas tá indo, sim. Acho que tá bom, tô preparada, tô mais confiante, né? Moacir também está na reta final de preparação para conquistar uma vaga no curso de Direito. Sempre que eu chego em casa, de cada dia eu dou uma revisada no conteúdo do dia que é dado no cursinho. Para conseguir bons resultados e ver o seu nome no tão sonhado listão dos aprovados, além de criar uma rotina de estudos, é preciso alguns sacrifícios, como abrir mão das festas, sair com os amigos ou com a família a todo instante. Mas cuidado, isso não significa abrir mão do apoio das pessoas mais próximas. Segundo os especialistas, ele é fundamental para que o nervosismo e o estresse não atrapalhem o candidato na hora da prova. Além dos estudos e do aspecto psicológico, é importante também cuidar da alimentação, antes e durante a prova. Um dia antes da prova, ele deve comer uma boa pizza, um bom prato de massa, uma carne, uma salada, aquilo que ele está habituado a comer, ou até mesmo um pão, um sanduíche com algum vegetal, tomar seu leite, seu café. Pela manhã, uma refeição leve que ele esteja acostumado a fazer. Por exemplo, se ele está acostumado a tomar leite. Se ele está acostumado até a tomar um café preto não muito forte, ele pode tomar um café preto. E o que ele deve comer pela manhã? Um pão, um queijo, tomar um suco de fruta, comer uma fruta, um cereal. Nada além disso. Dicas importantes que podem ajudar na conquista da tão sonhada vaga no ensino superior. E já está pronto e sendo distribuído mais uma edição do Jornal do Centro, que traz novidades e curiosidades sobre o que acontece no Centro Universitário Franciscano. E para saber o que esta nova edição traz, a Manuela Vasconcelos participa do Jornal da Unifra com os destaques. Olá, Manuela, seja bem-vinda. Olá, Giareta. É um prazer estar aqui na TV Unifra representando a assessoria de comunicação para falar sobre a nossa nova edição do Jornal do Centro. Assim como vocês aí na redação e também todo o país, nós estamos em clima de Olimpíadas. Professores de 5 cursos de graduação falam sobre os conhecimentos repassados em sala de aula que os acadêmicos podem ver durante as transmissões dos Jogos Olímpicos. No Jornal do Centro, você também vai conhecer um acadêmico do curso de arquitetura. Ele está fazendo maior sucesso nas redes sociais, porque ele usa elementos da natureza para fazer uma arte bem diferente e bem bonita. Aqui no Jornal do Centro tem também informações sobre o vestibular de inverno da Unifra, que ocorre agora segunda-feira. A gente aproveita para desejar a todos uma boa prova. Giareta, as edições estão nas recepções dos conjuntos, nos setores e também pode ser acessado no site unifra.br. Giareta, eu quero saber se tu já recebeu a tua edição aí. Olá, Manoel, olha, com toda certeza já estou com ela aqui na mão, né? Já acompanhei, vou levar para casa para ler com mais calma e olha, sugiro ela, né, a todos os colegas do Centro Universitário Franciscano e a pessoas da comunidade que porventura vierem visitar o Centro Universitário aqui também, tá bom? E o Centro Universitário Franciscano divulgou nesta sexta-feira o resultado do processo seletivo de ingresso e reingresso para transferências, portador de diploma ou ainda a reabertura de matrícula. A lista com os nomes está no site unifra.br. As matrículas para quem foi selecionado ocorrem entre 4 e 7 de julho. As aulas têm início em 1º de agosto. E a seguir, o Jornal da Unifra retoma o assunto vestibular de inverno e traz dicas para quem está ansioso, nervoso ou ainda não atingiu a confiança.
para ir bem na prova da próxima segunda-feira. Antes, você acompanha a previsão do tempo para o fim de semana. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Na próxima segunda-feira, logo após o Jornal da Unifra especial sobre o vestibular de inverno, tem o programa Universo Unifra e ele vai ter como tema a expectativa de quem se prepara para a carreira profissional. Não é mesmo, Andressa Scherer? Olá, Giareta, é isso mesmo. Nós vamos falar sobre as expectativas que envolvem a carreira profissional e que são vivenciadas não só pelos candidatos que vão realizar o vestibular, como também por aqueles acadêmicos que estão na fase de conclusão do curso de graduação. Tem ainda o relato de egressos aqui da Unifra que vão falar sobre como foi esse momento de transição da vida acadêmica para a carreira profissional. O pessoal de casa vai poder conferir também a entrevista com a professora do curso de Psicologia da Unifra, que vai trazer algumas orientações sobre como viver esse momento da fase de conclusão do curso de forma tranquila. É um momento muito importante para todo mundo, né? E eu sempre digo assim que não tem uma receita, não tem como a gente engessar essas possibilidades. Mas eu diria que é muito importante que a família possa acolher, possa entender esse momento de expectativas, né? Porque faz parte da vida esse processo. Ele é extremamente rico e ele é muito importante de ser vivenciado na sua plenitude. Lembrando que é nesta segunda-feira, às 7h30 da noite. Voltamos contigo, Giareta. Ok, Andressa, muito obrigado. Olha, o Jornal da Unifra retoma o assunto sobre o vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano para trazer agora dicas aos mais de 2.800 candidatos. Estas dicas falam sobre como os vestibulandos podem deixar a ansiedade, o nervosismo e a insegurança de lado. A nossa equipe foi conversar com o professor do curso de Psicologia da Unifra, Carlos Décimo, a fim de descobrir atitudes e pensamentos que podem fazer a cabeça trabalhar a favor da aprovação. Acredite na sua capacidade. Afinal de contas, você estudou, você se preparou, foi um bom tempo em que você esteve estudando, adquirindo conhecimentos. Então, você sabe que você tem condições. Acredite, tenha essa atitude positiva no sentido de acreditar na sua capacidade. Você está preparado, então, consequentemente, você tem condições de dar conta das demandas, das exigências, enfim, das questões da prova que você vai enfrentar. É importante que você também, tendo essa atitude positiva, também não fique se colocando como uma obrigação, eu tenho que passar. Veja isso como um processo natural, afinal de contas você estudou, você se preparou, então você está em condições de realizar a prova e de ser aprovado. À medida em que você começar a se colocar, eu tenho que passar, eu preciso passar, eu necessito passar no vestibular, a ansiedade vai aumentar, porque você está fazendo alguma coisa por uma obrigação e não como uma coisa natural. Ou seja, estudei, preparei,
posso passar. Agora, quando você coloca eu tenho, eu preciso, aí a ansiedade vai tender a aumentar. E é importante, claro, a participação da família, é importante que a família também contribua, que os amigos, colegas, enfim, ajudem, mas que também seja colocado ressaltando sempre as possibilidades, as condições da pessoa de ser aprovada no vestibular. E não um imperativo no sentido de dizer que ele tem que passar. Filho, agora tu tem que passar. Não, deixa, coisa natural. Muitas vezes as pessoas têm condições, estão preparadas, chegam na prova, esquecem o conteúdo porque a ansiedade subiu. A ansiedade ela é natural, ela é inevitável dentro de um processo como um vestibular. Então não é o momento de começar, por exemplo, respondendo as questões mais difíceis. Geralmente o pessoal está ansioso quando recebe a prova e já quer começar pelas questões mais difíceis. Comece sempre pelas questões mais fáceis ou então por aquelas questões que você tem mais domínio, que você domina mais. Se você gosta de português, comece respondendo a prova pelas questões de português. Se você gosta mais de matemática, tem mais facilidade, comece com as questões de matemática. E depois vá passando para as outras questões que você tem um pouco mais de dificuldade, porque nesse momento a ansiedade já baixou, você já está mais acostumado. Faça algum exercício respiratório, inspire e expire quando você estiver ansioso. Isso vai ajudar bastante e vai aumentar também a sua atenção e a sua concentração. Nesta sexta-feira, que ainda está escolhendo para qual curso deseja fazer vestibular, seguir a carreira profissional, enfim, pôde conhecer espaços do Centro Universitário Franciscano. A Unifra realizou a 3ª edição do projeto Cientista Aprendiz. Mais de 100 estudantes do ensino médio de Santa Maria e da região participaram da atividade. A Andressa Scherer acompanhou essa turma. Uma boa oportunidade para encaminhar, Andressa, a escolha profissional, não é mesmo? Olá, Giareta. Esta é uma das propostas do Cientista Aprendiz, aproximar os estudantes do ensino médio ao nível superior, proporcionando a eles o contato com os cursos de Sistemas da Informação, Ciência da Computação, também Física Médica e as engenharias. Durante a visita, eles puderam conhecer os laboratórios e esclarecer dúvidas, o que ajuda na escolha do futuro profissional. Um projeto ligado ao Ministério da Educação, do edital ProExt, e a gente visa divulgar para os alunos tanto os cursos como atividades de iniciação científica, né? O próprio nome Cientista Aprendiz já diz isso. Nós temos já um número considerável de estudantes nos diferentes cursos que fizeram o Cientista Aprendiz, ou que tinham interesse e reiteraram, né, a escolha, ou que acabaram conhecendo pela primeira vez esses cursos aqui. Nesse ano, a gente também tem um diferencial de trabalhar não só com o 3º ano, mas também o 1º, 2º ou 9º ano, porque a gente sabe que as escolhas elas vêm muito antes de chegar no 3º ano, nesse período já. No laboratório de operações unitárias do curso de Engenharia Química, foram escolhidos 4 procedimentos para a apresentação aos alunos. É um ramo que contrata bastante gente na engenharia química, na área de petróleo. Então mostramos a execução da coluna de separação do petróleo, como que é feito em escala industrial, só que numa escala para laboratório que os nossos alunos costumam ver. Alguns procedimentos referentes a controle de qualidade de etapas do processo químico, como aqui a parte de determinação de dureza em água para abastecimento ou água para descarte, e alguns procedimentos de separação de contaminantes de água que um engenheiro químico pode atuar perfeitamente nesse ramo. Daiane estuda no Colégio Santana e aproveitou a visita à Unifra para saber mais sobre o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Gostei, a estrutura é bem legal. E a gente pode aprender sobre vazão, que foi um conteúdo que nós vimos no 2º ano, e agora a gente colocou em prática, então isso é muito massa. Os alunos foram separados em 6 grupos para as visitas aos laboratórios que ocorreram pela manhã e tarde. Participaram estudantes do Colégio Santana, aqui de Santa Maria, também da Escola João 23 de São João do Polesne e a Escola Érico Ferrari de Agudo. Voltamos contigo, Giareta. Valeu, Andressa. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online.
Um bom fim de semana a todos, boa sorte a quem vai fazer vestibular. Sigam as nossas dicas, hein? E até mais!